E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo está sendo patrocinado pela Bia, que não pode fazer a aula dela agora. A mesma Bia que fez o podcast comigo a respeito de marketing digital. Eu recomendo muito que vocês assistam esse podcast, principalmente se vocês estão aí prestes a entrar no mercado de trabalho ou já estão nele e querem aprender, né, ter outras visões que não a minha, a respeito de como se posicionar em relação a grandes empresas e qual a necessidade delas. A impressão que eu tenho é que os meus vídeos mais preciosos são os que menos têm views e eu vou ficar muito feliz se vocês não só assistirem, escutarem aquele podcast lá, mas também tirarem bom proveito dele. Foi postado 5 dias atrás. Bem, não pode fazer a aula dela e eu fui dar uma olhada aqui nas redes sociais e assim, o meu canal ele vive constantemente me dando presentes. E eu quero compartilhar um presente que eu recebi ontem. E ontem eu fiz esse vídeo. Isso aqui é uma hora de desabafo, tá? Isso é uma hora de desabafo. É a minha percepção pessoal a respeito do amor. E quando eu gosto das pessoas, eu sofro muito com a dor delas. E quando eu vejo pessoas que eu amo sofrendo por algum motivo, me bate uma tristeza muito grande. E aí eu passei a minha percepção pessoal do amor. Assim, especificamente em uma parte. E dei uma olhada, cara. Desse ver, eu tô me acostumando com os seus elogios, uma coisa que eu realmente não sei lidar porque eu não concordo com você, com os elogios que você me faz. Mas isso que você me escreveu, eu achei simplesmente espetacular. E veja, essa não é a minha visão, não é consenso, não é um pensamento comum de se encontrar. Mas, assim, eu passei boa parte da introdução do vídeo, grande parte da introdução do vídeo, querendo colocar determinadas crenças como consequência da sedentarização, do plantio e das regras necessárias para o convívio pacífico das pessoas enquanto você esperava aquilo crescer. E as regras que são impostas a respeito da colheita daquele plantio. Fiquei metade do vídeo. O vídeo ele teria meia hora se eu não ficasse falando sobre isso no começo. E aí quando você vem e me diz que o amor é uma construção social derivada desse mesmo sedentarismo, dessa mesma falta do que fazer que criou a religião, isso é uma coisa que é uma verdade transparente para mim agora, mas que eu nunca tinha me atentado. E é por isso que eu digo que o seu comentário foi um presente para mim e eu te agradeço muito por ele. Então, tentar usar a natureza humana para justificar o relacionamento além do raciocínio que Olavo... E, cara, puta merda, como eu me senti um Olavo de Carvalho falando bosta. E eu concordo demais com você agora, diante dessa forma que você me apresenta. Faz a justificativa... a linha de raciocínio que Olavo usa para justificar a moralidade judaico-cristã. Ou seja, eu não estou usando a minha percepção pessoal para validar a moralidade de um comportamento, mas como eu estou atacando, eu estou fazendo exatamente a mesma coisa, porque afinal de contas eu estou baseado na minha percepção de mundo. Então entender o quanto a gente é limitado, e tudo bem a gente ser limitado, porque a gente é mesmo. Mas nada melhor do que ter consciência do tamanho dessa limitação que você tem, e que aquela percepção sua, que aquela visão de família, aquela visão de amor, aquela visão de relacionamento que você tem, ela é sua de acordo com a maneira que você interpreta o mundo, de acordo com as suas experiências. Então o fato da moral vigente ela não fazer sentido para você não significa que a sua faça pro resto do mundo. E é por isso que quando eu digo que eu não concordo com o casamento, eu não estou aqui para iniciar um movimento para que vocês também não concordem. Eu achei espetacular esse comentário. Ou seja, partindo do mesmo ponto, vocês tentam explicar o porquê dos costumes que vocês acham corretos, serem adequados, por conta da leitura da natureza humana de vocês. Sim. Então, a leitura de Fausto em contraposição à do Olavo querem da sociedade coisas diferentes. Mas, no fim, tanto a realidade é uma construção social, como seria se a minha visão fosse aplicada, ou se a visão do Olavo fosse aplicada, não deixaria de ser uma construção social, no fim das contas. O amor é um preconceito com uma pitada de interesse. Cara, é muito fácil de concordar com isso quando você não sente o negócio. E aí quando você sente o negócio, parece que você é tomado por uma alucinação assim, esquizofrênica. Parece que é uma brisa, uma viagem. E aí você consegue pegar e você não consegue pegar aquilo. Quando você ama alguém, e principalmente quando esse amor ele vem combado com uma paixão aí, é muito difícil você pegar esse amor combado com uma paixão e falar que o negócio não existe, porque ele é um preconceito com uma pitada de interesse. Embora
aquilo que você diz aqui, pra mim, é verdade cristalina. Tá. Eu concordo com você e desqualificar e aí vem uma outra parte, porque na verdade eu tomei um combo. Eu tomei literalmente um combo. Desqualificar o interesse do entretenimento na vida, desclassificar o interesse do entretenimento da vida pessoal de celebridades é relativizar demais o consumo e o próprio entretenimento. Uma coisa é você ir lá xingar a menina no Twitter, e isso não deve ser feito mesmo. Agora, outra coisa é iniciar um movimento de tentar impedir a fofoca de acontecer. E sim, o interesse na vida alheia, ele é um entretenimento tanto quanto o videogame. E eu gosto dessa categorização que não faz o menor sentido, que as pessoas falam sobre pessoas e outras falam sobre coisas e outras falam sobre ideias, como se uma no fundo fosse superior à outra, mas essa ideia de inferioridade e superioridade, ela é completamente subjetiva e ela é também fruto de preconceito. No fim, ninguém vale mais do que ninguém. E o fato da pessoa ela não conseguir jogar MOBA, então restar a ela se juntar com outras pessoas para falar mal da vida de uma terceira, isso sim, não cabe a mim julgar. Então, quando eu julgo alguém que fica fazendo fofoca a respeito da vida de outra pessoa, eu estou fazendo exatamente a mesma coisa que eu critico essas pessoas por fazerem com a vida das outras pessoas. Então, uma coisa é eu dizer que esse entretenimento ele não é para mim, e que não deveria ser para você porque eu não gosto, mas quem sou eu para dizer que você não deve jogar Heroes of the Storm só porque eu não considero um jogo bom? Uma coisa é hate e crítica vazia. Outra coisa é quando você está fazendo karatê e você já está na faixa preta e você faz um movimento, um soco, um chute que serve de inspiração para um monte de gente que está na faixa branca e amarela. Mas aí vem um mestre de sexto dan e fala assim, o seu soco ele tá meio para cá, ele faz ele meio assim, ó. E quando você é exposto. E eu não estou querendo me colocar como um cara de faixa preta e nem você como um mestre de sexto dan. Eu só estou fazendo uma analogia e desconsidero aí completamente essas divisões aí de nível. Mas só tem uma coisa, quer dizer, elogios assim, Fausto, nossa, você é foda, você é God, isso daí só me faz mal, na verdade. Mas não existe presente maior do que quando vem alguém. E eu falo muito a partir de entusiasmo, e quando vem alguém e enriquece a minha perspectiva de maneira que eu olho para a coisa e falo, puta merda, é verdade, é como se eu estivesse tendo acesso a um mestre que não tá aqui quando eu gravo o vídeo, né? Afinal de contas. De verdade, obrigado, muito obrigado por isso. O segundo ponto que eu separei para o vídeo de hoje foi um comentário de um seguidor, e cara, é muito engraçado isso, pra mim eu não sei lidar com isso ainda, mas tem pessoas que assistem sim todos os meus vídeos e elas se inspiram por eles, e que estão tirando suas conclusões e que estão atendendo os meus pedidos, porque eu falo, olha, não pense como eu penso, use aquilo que você assiste, soma com o seu repertório e faça as suas próprias reflexões. E aí um seguidor, o Thiago, ele me procurou e falou assim, você acha que esse exemplo que você deu da linha do tempo aí, e o seu post no Facebook sobre as formigas combam com o negócio do racismo e da linguagem a respeito da associação dos negros todos com a escuridão? E a princípio eu nem entendi. Tipo, eu nem entendi a pergunta dele. Eu tava meio que em aula, meio que preparando. Depois quando eu olhei, o negócio fez sentido. E eu falei, caraca, sensacional, porque o que ele pegou foram fragmentos das minhas ideias, e ele construiu um raciocínio melhor que o meu, que eu quero compartilhar com vocês aqui. Ontem eu fiz um post. Calma aí. Ontem eu compartilhei esse negócio aqui. Embora eu não sei, eu não saiba das formigas, não sei se é fake news, não sei se é verdade, mas numa época de pós-verdade, na verdade tanto faz pra mim se essas formigas elas se matam mesmo ou não. Mas eu quero que vocês leiam isso daqui, ó, comigo. Se você pegar 100 formigas pretas e 100 formigas de fogo e colocá-las numa jarra de vidro, nada vai acontecer, elas vão ficar lá na jarra de vidro. Se você pegar essa jarra e sacudir violentamente e depois deixá-la sobre a mesa,
as formigas elas vão começar a se matar. O vermelho acredita que o preto é inimigo, enquanto o preto acredita que o vermelho é inimigo, e aí elas se matam todas, quando na verdade o verdadeiro inimigo é a pessoa que sacudiu a jarra. O mesmo é verdade para a sociedade. Então, homens brigando com mulheres, esquerda brigando com direita, rico brigando com pobre, fé com ciência, jovem com idoso. Então, antes de lutarmos uns contra os outros, a gente deve se perguntar quem foi que balançou a jarra, né? Então, seja a luz por onde quer que você esteja, pratique a solidariedade com gratidão e prazer. Leia, pense, reflita, liberte-se. Então, isso daqui é bom no sentido de que a gente acredita que essas brigas elas estejam realmente acontecendo, quando na verdade essas brigas elas acontecem mais nas redes sociais, porque quando você vai comprar pão, cara, eu saio aqui para comprar pão, eu abro sorriso, cumprimento todo mundo, eu volto para casa cumprimentando mais pessoas ainda. As pessoas não estão se degladiando, mas aí quando elas entram na rede social, elas acham que o mundo está se acabando com homens brigando com mulheres, com esquerda matando direita, e na verdade, assim, aqui o único defeito que eu vejo nas pessoas é que elas não estão usando tanto máscara quanto deveriam estar, não mais, porque assim está crescendo a confiança das pessoas. E faltou brancos com negros aqui. Eu não sei a respeito da formiga, mas eu acho que isso daqui é um grande resumo do que eu vivo falando nas redes sociais. Eu vivo falando que a gente faz umas brigas que não fazem sentido, que a gente não deveria estar brigando e que na verdade a gente deveria estar questionando o chacoalhar da jarra. E a gente deveria estar chacoalhando a própria contenção de nós, em nossa natureza, dentro de uma jarra. É sobre isso que a gente deveria estar falando, mas não estamos. Eu não tenho esperança de que a gente simplesmente, como sociedade, de repente vá se iluminar. Eu não acho que, assim, o que quer que as pessoas que têm muito dinheiro para pagar essas Cambridge analíticas da vida, para investir nas redes sociais, para formular o nosso pensamento, não importa o que essas pessoas poderosas e ricas decidam que a gente vai pensar, a gente vai pensar porque a gente não tem educação para se defender disso. E não estou falando do Brasil, estou falando do mundo inteiro, é um fenômeno novo, que pode mudar sim daqui para frente, mas por enquanto não, porque a gente está vivendo coisa. E a sociedade como um todo, ela não tem consciência de tudo que está acontecendo e de tudo que é cerca nesse momento. Então a gente vai continuar jogando esse jogo de polarização. Agora, olha que brilhante o Thiago quando ele fala assim para mim, naquela sua linha de tempo que você fala que o homem ele nunca foi sedentário, mas bastou encontrar o Nilo. Bastou encontrar o Nilo e eles começaram a plantar. E bastou eles não terem o que fazer, que veio escrita, veio religião, veio lei, veio uma série de coisas que antigamente quando a gente era nômade, coletor e caçador, não existia. Quando você pega essa mesma linha de tempo e aplica com o racismo, que é uma coisa novíssima na história, você não acha que a luta do branco com o negro ela também é muito explorada? E talvez eu vá ferir sentimentos de pessoas que se engajam muito, que sofrem muito e que lutam muito pela causa negra. Mas vamos pegar a mesma linha do tempo do vídeo de ontem. Será que a gente acha a mesma linha do tempo do vídeo de ontem? Vamos lá. Então, você teve 200 mil anos de história da humanidade até aqui, até a invenção da escrita. Depois a gente teve a Idade Antiga, depois a gente teve a Idade Média, depois a gente teve a Idade Moderna, e a escravidão ela começa aqui, ó. A escravidão ela começa aqui, porque até a Idade Moderna os brancos escravizavam brancos. Quando você olha para os escravos europeus ali, eles eram brancos. Teve escravização de povos inteiros assim fora da Europa, teve, mas era muito pequeno em relação aos existentes ali na própria Europa. Historiadores me corrijam aí e entendam que eu tenho uma visão muito limitada, fruto de uma percepção pessoal. Mas o que eu quero dizer é que assim, a escravatura que fez o Brasil do jeito que ele é, e a escravatura que fez os Estados Unidos do jeito que ele é uma escravatura muito recente que aconteceu aqui nessa época, né? E antigamente você não tinha isso. Então, o que é mais velho? O que é mais velho? O racismo ou a noite e a escuridão? Porque quando a gente pega essa temática de formigas, em que as lutas elas estão sendo constantemente enfiadas na nossa goela abaixo, a gente para pensar nessas lutas que precisam existir para que haja polarização, para que viabilize-se a eleição de determinadas pessoas que investem muito dinheiro nisso. É importante que você tenha uma constante luta de branco contra negro, e essa luta muitas vezes ela estraga
a tentativa de conscientização que o negro está tentando fazer em relação à dor que eles passam. Então a gente deveria ter menos conflito e mais conscientização. Essa conscientização ela deveria vir pela informação. Então o pior momento que você pode falar sobre as dores do negro é durante o período de eleição, como se o voto ele fosse refletir em alguma coisa essa batalha. Embora eu já tenha entendido também que na época de eleição, gente de muito dinheiro dá voz de fala para as pessoas falarem sobre a sua dor e que a longo prazo isso serve para conscientizar a sociedade. Eu entendo tudo isso que assim, é multifatorial a coisa e é muito complexa. Mas o que eu quero dizer é que antes da eletricidade, que é uma coisa recentíssima na história da humanidade, antes de existir a eletricidade, antes de existir a escrita, existia a noite. E o que você prefere como um homem nômade, que não tem muros na sua casa, que precisa colocar uma fogueira no meio do seu acampamento para se proteger dos animais, que coloca uma cerca de madeira facilmente superada por tigres e leões. Num contexto pré-histórico, num contexto antigo, sem eletricidade, ao que é que você vai associar a noite, ao que é que você vai associar o dia? Quando a luz do dia ilumina tudo à sua volta, dissipa-se o medo daquilo que você tinha, de criaturas, predadores que poderiam estar ali próximos de você. À noite, quando desce a escuridão e você não enxerga nada, quando a noite não tem luar e está tudo escuro, você interpreta cada barulho como suspeito, cada barulho como uma ameaça de morte, cada barulho como um espírito, cada barulho como uma fera. E você não consegue distinguir, você não consegue ver. Então é muito natural que metaforicamente, linguisticamente, as pessoas usem a escuridão e o negro e o preto e o escuro, a medo e a coisas negativas. E a alegria de ver nascer o sol, quando você pode olhar à sua volta e ver onde as coisas estão e ver o que é que te cerca, aquilo faz você se sentir muito mais seguro, muito mais revigorado, muito menos temeroso do que está acontecendo. Então o que você prefere? Um dia claro ou um dia escuro? Então a ideia de luz e de escuridão ela é muito mais antiga do que o racismo. Entende que metaforicamente, linguisticamente, racionalmente, inconscientemente, a gente vai associar muito mais o escuro a uma coisa negativa. A gente vai associar a morte a uma escuridão, a incapacidade de ver o outro do outro lado. Então, aquilo que a gente não conhece, a doença, a morte, todas as coisas que estão fora do nosso controle, a gente vai metaforicamente, linguisticamente, inconscientemente associar tudo à escuridão. E aquilo que é positivo, aquilo que é bom, aquilo que é amor, aquilo que é positivo, a gente vai naturalmente associar à luz, porque a luz agora ela só não é essencial porque ela tornou-se banal, porque a eletricidade permitiu que isso acontecesse. Mas numa época em que as pessoas até conseguiam fazer fogo, mas não tinham abundância de combustível, a luz era muito mais importante, era essencial para as pessoas e era uma necessidade. Então, quando a pessoa estava lá, apaixonada por esse mesmo amor que a gente está falando aí, por esse mesmo amor que a gente está discutindo, quando você vai escrever um poema para sua amada, e aí você faz aquela coisa clichê, brega, mas que um dia não foi clichê e que não foi brega, porque não estava assim tão ultrapassado, o primeiro homem que escreveu "Você é a luz que ilumina a minha vida", "Você é a luz no meu caminho", "Você deixa para trás toda a escuridão da minha vida". Quando você porque hoje é clichê, porque todo mundo já escreveu e esse sentido metafórico ele permeia metade das músicas cafonas que existem, mas quando você é o primeiro a escrever isso, aquilo é de extremo efeito, e aí você afeta línguas. Quando você fala o escurecer da situação, assim, gente, existe uma diferença enorme de preto e escuro. Existe uma diferença enorme de preto e escuro. Quando você acende a luz, o preto continua preto e o escuro deixa de existir. Quando você acende a luz, o branco continua branco. Quando você apaga a luz, o branco some. Ele fica escuro. Então, quando a gente associa a escuridão a uma coisa negativa, isso tem pouquíssima coisa a ver com uma construção social no qual o negro é colocado como inferior.
E há que se separar o que é dor de verdade, o que é opressão de verdade, o que é desrespeito de verdade e o que é o chacoalhar dessa jarra que a gente está vendo aí colocada. Estou dizendo que... eu não estou dizendo nada aqui. Estou querendo que vocês reflitam sobre isso, porque quando a gente debate racismo, a gente tem que ver os negros sendo presos muito mais do que os brancos, os negros tendo muito menos liberdade, sofrendo muito mais preconceito do que os brancos, os negros sendo preteridos em entrevista. Isso acontece demais. Isso acontece demais. A Magazine Luiza só pode fazer a campanha de trainee que ela fez, interessada na publicidade que isso daria a ela. Ela só pode fazer isso porque ela percebeu que, embora ela contratasse um monte de negros, os promovidos não eram os negros. E isso acontece por quê? Por mero preconceito. Por mero preconceito. Não é porque o negro não se qualifica mais, é porque a gente tende a preterir o negro e nem fala nada. Proibido por lei você colocar na sua descrição de vaga boa aparência. Você não pode, é proibido por lei você precisar de uma secretária, de uma recepcionista e colocar lá que você quer a boa aparência. Isso adianta? Não adianta. Porque vai aparecer uma feia e uma bonita. Qual das duas você vai contratar? Não estou falando você, eu estou falando nós, sociedade brasileira. A gente vai contratar bonita. Então, existem critérios que não são ditos, só que determinados critérios não deveriam existir. Não estou dizendo que dê para eliminar, mas eles devem ser, de certa forma, controlados. Então, a luta pelo direito do negro, quando você pensa em igualdade, equidade, quando você tenta, pelo menos, se aproximar daquilo que é mais correto e mais ideal, ela envolve compensá-los, de certa forma, de tudo que aconteceu na história, só que tem coisa que não precisa ser compensada porque não é uma agressão. Então, um político que chega para um negro e diz que eu vou acabar com essa história de associarem a cor da sua pele à escuridão e logo uma coisa ruim, aí a pessoa está querendo encontrar uma coisa onde na verdade não existe. Ela deve combater aquilo que dá para ser combatido, e aquilo que dá para ser combatido, ele pode ser combatido com a determinação e a estipulação de determinadas regras. Aí eu já estou viajando em um ponto assim que eu não tenho autoridade e nem conhecimento, não que eu tenha autoridade em alguma outra coisa na vida. Eu só quero que vocês percebam que assim, há que se discernir aquilo que é agressão de verdade e aquilo que é consequência de outras coisas que não racismo, porque o racismo ele é uma coisa bem recente. E isso me faz pensar outra coisa. Cara, foi ontem que construíram uma sociedade em que colocaram o negro numa posição inferior e o branco foi colocado numa situação em que ele pode se enxergar como melhor do que o negro. Foi ontem que isso foi feito e é amanhã que isso tem que acabar. Há urgência. Como o Martin Luther King ele disse, a gente não pode abraçar essa coisa romântica e ineficiente do gradualismo. Não é aos poucos que isso vai acontecer. São coisas que têm que ser debatidas e que têm que ser consertadas. Uma compensação ela precisa ser feita. Mas não tem recurso para todo mundo. Sim, então tem que todo mundo junto discutir o porquê que a gente tem tão pouco recurso. E não já que tem pouco nega pro negro, porque ele não merece, porque senão eu vou ter que perder o meu. A discussão ela não é essa. Então assim, esse tipo de discussão, esse tipo de questão social, esse tipo de filosofada são assuntos de extrema importância e que eu gostaria muito de que eles fossem lentamente ocupando espaço no entretenimento de vocês, porque isso sim pode trazer muita coisa para a nossa vida. O servidor de BDO, ele vai fechar. Eu falei isso numa live do Patuim, e teve gente que ficou triste lá. Eu falei, cara, o BDO ele vai ficar velho, o BDO vai fechar, vai chegar uma hora que os servidores vão fechar ou eles vão ficar abertos sem ninguém dentro. Por quê? Porque a gente vai encontrar inevitavelmente jogos melhores e a gente vai sair disso daqui. O que a gente vai levar? A gente vai levar os itens que a gente coletou, os itens que a gente enchantou. A gente não vai levar nada do server que a gente fez. A gente vai levar só as amizades que a gente fez. E existem coisas que podem tomar o nosso tempo, que podem transformar para sempre a nossa vida e a vida de outras pessoas próximas a nós. E pensar sobre esse tipo de questão, sem dúvida, é uma dessas coisas. Eu espero que eu esteja conseguindo causar reflexões na vida de algumas pessoas, como eu recebo alguns depoimentos de pessoas que dizem que eu fui inspirador, e eu espero que eu continue cativando comentários maravilhosos como esses aqui, que definitivamente me fazem crescer, me fazem refletir e me fazem melhorar o próprio conteúdo que eu faço. Obrigado mesmo por hora isso. Grande abraço para vocês.